Pessoal, então nós vamos começar a resolução, do exercício da página 53. Espero que vocês estejam com o livro aberto aí nessa página, tá? E vamos iniciar a responder as questões de 1 a 4. Então, diz o seguinte, o início da atividade. Para resolver as questões de 1 a 4, com base no enunciado a seguir, consulte o valor da massa molar dos elementos na tabela periódica e utilize o volume na CNTP 22,4 litros e a constante de Avogadro 6 vezes 10 elevado a 23. Então, esses valores vão ser utilizados na resolução dos itens seguintes. O exercício começa dizendo o seguinte: o acetileno, também conhecido como etinol, é um gás incolor de odor agradável que queima a temperaturas elevadas e é usado em maçaricos. Faça o balanceamento da equação de combustão do acetileno para responder as questões de 1 a 4. Então, a gente vai usar sempre essa equação aqui para resolver os itens seguintes. A gente observa que essa equação ela não está balanceada, ou seja, não está de acordo com a lei de Lavoisier, e é necessário fazer esse acerto entre os coeficientes e produto. Então, eu passei essa equação para uma folha de papel e a gente vai acompanhar o processo do balanceamento. Aqui está a equação de combustão do acetileno. Quando se fala em combustão, é a questão da queima. Então, sempre aparece aqui o oxigênio. Vocês já sabem que antes dessa flechinha, nós chamamos isso de reagente e depois o produto. Se a gente verificar o carbono no primeiro membro da equação, o reagente, nós temos 2 átomos. No produto, somente um átomo de carbono, que geralmente a unidade não aparece na estrutura. 2 hidrogênio no primeiro membro, 2 hidrogênio no segundo membro, então está ok. 2 oxigênio no primeiro membro, 2 oxigênio mais 1 oxigênio, 3 no segundo membro. Então, percebemos que os oxigênios não estão balanceados. Para efetuar o balanceamento, como a equação ela é pequena, a gente vai usar o método das tentativas. Então, eu falei para vocês em algumas aulas anteriores que a gente utiliza ou o número 1 ou o número 2, para fazer essa tentativa. E escolhemos aquela estrutura molecular de maior massa. Entre o acetileno, entre o oxigênio, o gás carbônico e a água, percebemos que o acetileno é a estrutura que tem a maior massa molar, por ser constituída de 2 carbonos e 2 hidrogênios. Então, nós vamos colocar o número 2 na frente dessa estrutura. Se vocês tentarem com o número 1, não vai dar certo o acerto. Então, a gente faz a opção pelo número 2, sempre 1 ou número 2. Colocando o número 2, eu vou ter no primeiro membro 4 átomos de carbonos, tá? Para me obter 4 átomos de carbono no segundo membro, é necessário que eu coloque um 4 aqui na frente da estrutura. Então, eu fico com 4 átomos de carbono, 4 átomos de carbono. Balanceando os hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios, tá? Aqui. Como eu coloquei um 2 na frente da molécula, eu multiplico 2 vezes 2, 4. Então, eu fico com 4 hidrogênios. No produto, para aparecer 4 hidrogênios, é necessário que eu coloque um 2 aqui na estrutura. Então, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios no primeiro no produto e 4 hidrogênios no reagente. Para balancear os oxigênios, então eu vejo no produto que eu já tenho 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio, mais 2 oxigênio, que somando nós vamos ter 10. Então, no produto eu fico aqui com 10 oxigênio. Para aparecer 10 oxigênio no reagente, é necessário colocar o número 5. Ou seja, 2 vezes 5, 10. Então, essa é a equação balanceada. Ficamos com os coeficientes estequiométricos 2, 5, 4 e 2. Então, esses coeficientes vão servir para vocês resolverem os itens seguintes.
Vamos discutir na primeira questão a letra A. Então, eu já copiei novamente a equação balanceada e, a partir dela, a gente vai discutir o item A. No item A da primeira questão, ele diz o seguinte: os cálculos estão relacionados à quantidade de matéria. Toda vez que o problema falar em quantidade de matéria, vocês têm que lembrar que a gente vai expressar em mol. Então, a letra A diz o seguinte: qual a quantidade de matéria de gás carbônico obtido na combustão completa de 8 mol de acetileno? Então, o problema, a primeira coisa que vocês devem entender, quais são as substâncias que o problema menciona. Então, ele fala em gás carbônico e acetileno. Então, na equação, nós vamos colocar uma flechinha no acetileno e uma flechinha no gás carbônico. Facilita melhor para vocês entenderem que são essas duas substâncias que estão sendo mencionadas no problema. Se ele fala em quantidade de mol, em quantidade de matéria, né? Então, o coeficiente estequiométrico que está na frente da substância, né, da forma estrutural, é o que vai representar a quantidade em mol. Então, nós temos aqui 2 mol de acetileno e aqui nós temos 4 mol de gás carbônico. Então, 2 mol está relacionado a 4 mol de gás carbônico na equação. São os dados que vocês devem retirar da equação. Voltando aqui o problema novamente. Ele diz o seguinte: qual a quantidade de matéria de gás carbônico obtido na combustão completa de 8 mol de acetilenos? Os 8 mol de acetilenos eu vou colocar aqui abaixo, né? E isso aqui vai ser relacionado ao valor que eu quero encontrar, né? A quantidade de mol em gás carbônico, né? Na queima de 8 mol de acetileno. E aqui é só resolver a regra de 3. Então, nós temos 2 está para 8, assim como 4 está para x. Calculando meio para os extremos, nós vamos ficar com 2x igual a 32, né? X é igual a 32 por 2, que isso aqui é igual a 16 mol de gás carbônico, certo? Então, a quantidade de matéria, ou seja, 16 mols, né, são obtidos na queima de 8 mol de acetileno. Então, aqui a resposta da letra A da primeira questão. Trabalhando a letra B da primeira questão. Então, no exercício diz o seguinte, na letra B: qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessário para fornecer 17,5 mol de água na queima completa do acetileno? Então, as duas substâncias que é mencionada no problema é o gás oxigênio. Portanto, eu vou aqui na equação e já coloco uma setinha aqui no oxigênio, tá? Qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mol de água? Então, o problema fala em oxigênio e água. Portanto, eu vou colocar a setinha agora na fórmula estrutural da água. São esses dois itens que eu vou trabalhar no problema. Como o problema também está relacionado à quantidade de matéria, eu vou indicar na molécula do oxigênio como 5 mol, né, está relacionado a 2 mol de água. Então, eu vou representar os dois valores estequiométricos das substâncias. 5 mol está relacionado a 2 mol de água. Então, o problema diz: qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mol de água? Os 17,5 mol de água, nós vamos colocar aqui abaixo, 17,5 mol, tá? É a quantidade de matéria relacionada à quantidade de oxigênio que nós vamos calcular.
Então, botando a regrazinha, 5 está para x, assim como 2 está para 17,5. Meio por extremos, 2x é igual a 5 vezes 17,5, tá? 2x é igual, multiplicando 5 vezes 17,5, nós encontramos 87,5, tá? X é igual a 87,5 dividido por 2, x vai ser igual a 43,75 mol de quê? De oxigênio. Mol de oxigênio. Então, essa é a resposta da letra B.